Paz e bem, sou Paulo da Costa Paiva, leigo professo na Ordem Franciscana Secular e também idealizador da mídia digital Partilha Franciscana. Sim, nessa mídia você pode encontrar tudo relacionado à nossa espiritualidade franciscana, mais precisamente sobre a mística da Ordem Terceira, dos penitentes de São Francisco de Assis. Você pode nos encontrar no Facebook, na nossa página, no nosso grupo, no Instagram, no YouTube, que temos o nosso canal, e também no nosso blog. E também faço um convite para vocês a conhecer a nossa fraternidade, que está espalhada pelo esse mundo todo, pois já temos mais de 800 anos. O próprio Pai Seráfico nos deu a nossa veste, a nossa regra, e venha nos conhecer, você que é leigo, você que é do clero secular. Venha fazer parte da nossa família. Hoje vamos dar continuidade à história de santos, beatos, veneráveis e servos de Deus. Hoje vamos falar do nosso venerável Ludovic Neck, médico da Terceira Ordem, que nasceu em 1876 e nasceu em 1930. Ludovic Neck nasceu em Milão em 19 de novembro de 1876. Seu pai, Luiz, morreu quando ele tinha apenas 5 anos. Sua mãe, Cecília Frisiani, era parente de Manzoni, uma pessoa importante da época. Ambos, mesmo que retos, era indiferente ao problema religioso, que em março de 1884, Cecília Frisiani adquiriu-se uma segunda núpcia, pois já era viúva, com o escultor Federico Villa, incrédulo declarado, ateu. A mãe morreu em 1904, depois de ter voltado ao encontrar-se com Deus. Igualmente, o padrasto morreu depois de ter voltado à fé. Em 1907, já que ele era ateu, se converteu ao cristianismo, morreu com essa graça. Então, em 1889, Ludovic inscreveu-se no Liceu de Patrini, o qual frequentou até a licença liceal, tendo por companheiro de classe a Eduardo, o futuro frade agostiniano Gemili, com quem travou uma duradoura amizade que levou à conversão. O ambiente estudantil era hostil à religião. A religiosidade de Neck, quando entrou em Parini, era já fruto de conquista pessoal. Em 1893, falara ele de sua conversão como uma completa entrega a Deus. A educação, a bondade natural, a agudez de engenho que lhe ajudaram a superar felizmente a crise. O célebre jesuíta Guido Mathieu foi por um triênio seu diretor espiritual. Em 1896 inscreveu-se na Faculdade de Medicina em Pavia, entrando no círculo universitário Severino Boésio, do qual mais tarde foi presidente. Em 1900, na cidade de Roma, por ocasião do Congresso Internacional dos Estudantes Católicos, foi recebido com outros em audiência privada com Leão XIII. Encontrou-se com Toniolo e com o sociólogo católico Carlos, esse sobrenome aqui, viu? Sonnenschein, com quem cultivou uma amizade que durou toda a vida. Chamada em 1901 a fazer parte do Conselho Diretivo Lombardo da obra dos Congressos, dedicou-se ao progresso social dos trabalhadores, favorecendo o incremento das ligas católicas para o melhoramento das condições dos camponeses. Laureou-se em medicina a 30 de junho de 1902 e começou junto com Gemelli
o ano de serviço militar no Hospital Militar de Piazza Santo Ambrósio. Depois de alguns meses, tocado pela graça e pelo testemunho de Neck, Gemelli, anticlerical e incrédulo, se converteu e, terminando o serviço, ingressou entre os frades menores para ser depois o grande convertido fundador da célebre Universidade do Sagrado Coração de Milão. Por demais, não foi o primeiro condiscípulo de Neck que, por sua influência, se converteu e se fez sacerdote. E em janeiro de 1905, comprometeu-se com Vitória da Silva e casou-se em Milão em 26 de abril do mesmo ano e teve 3 filhos, Camila, Jean Carlos e Antônio, com quem Frei Gemelli organizou o dispensário psicopedagógico para a educação dos meninos anormais que teve por 10 anos. Acrescentaram sua maturidade os estudos e publicações sobre neurose, apoiou decididamente ao Frei Gemelli em 1908 na fundação da Universidade Católica do Sagrado Coração. Neck, desde jovem, pertencia à Ordem Terceira Franciscana Secular e vivia intensamente a sua espiritualidade. A morte lhe sobreveio repentinamente aos 54 anos, em 10 de janeiro de 1930, dando término a uma dura jornada dedicada ao bem dos enfermos, dos quais foi sempre diligente médico. Aqui temos a história de mais um irmão da nossa família franciscana, da Ordem Terceira, que teve uma vida que não teve algo extraordinário, miraculoso, mas era uma pessoa boa, de bom coração, que desde cedo se dedicou a fazer o bem, e que nesse processo também, depois que ele teve uma aproximação maior às coisas da igreja, ele se tornou terceiro franciscano e viveu a sua vida como um bom cristão. A gente vê pelo seu relato que ele viveu como um bom cristão deveria viver, de forma coerente com aquilo que ele acredita. E assim todos nós somos convidados. E ele já deu o seu primeiro passo no seu processo de beatificação. Ele já é um venerável, né? Existe todo aquele processo. Então, a gente observa que a santidade é algo acessível a todos. O problema é que muitas das vezes as pessoas pegam como referências os grandes santos, os que fazem milagres, que fazem coisas extraordinárias, e esquece daqueles que viveram só de forma coerentemente a sua cristandade, a sua fé, a sua espiritualidade. Tão santo quanto outros. O que a gente tem que entender que a gente basta fazer as nossas obrigações, o que devemos fazer, que já é muito difícil. É um grande desafio nesse mundo totalmente materialista, consumista, que vê o próximo como objeto, como números, e não na sua própria humanidade, na sua dignidade, que muitas das vezes ele quer passar por cima ou fazer ele de tapete, querendo somente se promover, pouco se importando com a realidade do próximo, pouco se importando com a dor, com a dificuldade dos outros, só querem se vangloriar nos seus egos inflados. Então, viver a santidade é ser coerente como Cristo nos apresentou de forma por excelência, que é o modelo que devemos seguir.
o seguir o modelo de Cristo. Cristo é nítido e claro nos evangelhos. Se você quer ser cristão por excelência, conheça a palavra. Tenha contato principalmente com o evangelho, que lá você vai ver como era Cristo, como era Jesus, o Cristo. Nas suas atitudes, nas suas palavras, devemos ser coerentes. Francisco, quando andava pela cidade de Assis, como fala nos hinos, dizia: ninguém jamais sabia se era Cristo ou se Francisco era. Porque ele realmente vivia tal qual deveria viver um cristão, seguindo esse modelo por excelência. Assim como fez nosso irmãozinho na sua simplicidade, o venerável Ludovic Neck. Devemos viver na nossa simplicidade, sendo coerente e tendo como modelo por excelência Cristo. Esse é o caminho para a santidade. E Francisco buscou viver tal qual como era o Evangelho. E esse foi um dos grandes conflitos próximo da sua partida. Que as pessoas diziam que, os próprios frades diziam que era difícil viver tal qual essa radicalidade. Aí já é história para os outros capítulos. Mas a receita é simples, mas a prática é um grande desafio. É um desafio por toda a vida, até o último suspiro de vida. Amém? Paz e bem.